Olá a todos, sejam bem-vindos a esse novo vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço essa abóbora com flores dentro no aplicativo Adobe Fresco. Como vocês podem ver, ela tem bastante detalhes, bastante textura. E eu fiz ela usando os pincéis de vetor, pincéis de aquarela e também pincéis pixel de textura. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. É meu primeiro vídeo fazendo arte digital. E durante o vídeo eu vou explicar um pouquinho por que eu tenho feito mais arte digital ultimamente. Então vamos lá, vamos começar. Eu criei um documento no tamanho A3, que é um tamanho grande, porque eu prefiro fazer uma coisa grande que eu possa usar para diferentes coisas. E vou começar fazendo rascunho com o pincel de caneta pen. Gente, meu programa está em inglês. Desculpa se o seu programa está em português, mas eu não sei a tradução assim de tudo, de todos os pincéis. Eu vou tentar assim, traduzir. Esse, por exemplo, é o caneta. Mas eu não sei se eu vou conseguir traduzir tudo. Então, peço desculpa assim, se o seu programa estiver em português, porque alguns nomes são diferentes e eu não faço ideia de como são os nomes em português. Tô passando rapidinho aqui o sketch. Fazendo assim bem, meu sketch é bem bagunçado, bem cheio de rabisco, para ter uma ideia assim de onde que vai ficar cada coisa, cada flor. Então, deixa eu explicar assim, meu primeiro vídeo assim fazendo arte digital. Quem me acompanha no Instagram deve ter percebido que ultimamente eu tenho feito muito mais arte digital do que tradicional. Eu tive um bebê recentemente, então eu tô com 2 crianças pequenas e arte tradicional, assim, pra mim agora tá muito difícil fazer, porque tem que fazer toda aquela preparação, aí faz bagunça, limpa a bagunça, enfim, consome muito mais tempo pra mim. Enquanto arte digital eu posso fazer na cama enquanto meus bebês estão dormindo. Agora eu tô usando o pincel de vetor. Eu não mostrei, mas eu vou mostrar ainda qual exatamente eu estou usando, que é o pincel round básico, assim, de vetor, o mais básico de todos. Que eu uso esse pincel, eu uso vetor para fazer as formas, para fazer a base, assim, de cores. E o legal desse pincel de vetor é que você pode aumentar o quanto você quiser, diminuir o quanto você quiser, que não vai perder a qualidade. Eu gosto bastante de usar esse pincel como uma base e a partir dele colocar a textura por cima dessa base. Eu não faço isso em todas as ilustrações, às vezes eu quero ter um acabamento assim mais orgânico, aí eu não uso ele, mas assim, muitas vezes eu gosto de usar, vocês podem ver agora, round é o pincel que eu uso. E aí eu usei o baldinho de tinta para colorir dentro de cada parte. Isso também é uma coisa muito boa desse pincel, que você pode usar o baldinho de tinta para colorir dentro e fica ótimo. Não fica assim uma coisa estranha. E agora eu tô fazendo os cabos das flores em verde. Tô usando diferentes tons de verde para fazer. Eu tô fazendo em um novo layer. Eu não tô, assim, entrando muito em detalhes, gente, nesse vídeo. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, assim, mais básico, assim, ensinando como que usa esse aplicativo. E agora eu tô criando mais um layer para fazer a parte de dentro das flores. Ih, gente, eu esqueci o nome desse negocinho da flor, o negocinho amarelo. Esqueci o nome disso. Enfim, eu também tô usando 2 tons diferentes de amarelo para dar uma diferenciada. E agora, em outro layer, eu tô fazendo as flores em si. Eu coloquei esse layer das flores por baixo, embaixo do layer da coisinha de dentro. Gente, que horror. Coisinha de dentro.
Enfim, da partezinha amarela, eu coloquei esse das flores embaixo pra ficar mais fácil. E eu tô fazendo o mesmo esquema, usando o pincel de vetor, colorindo com um balzinho de tinta por dentro. E alguns eu já faço direto, não precisa, né, nem usar o baldinho. E vou fazendo assim as flores, usando diferentes tons também, de rosa e lilás. Eu vou postar aqui embaixo a paleta de cores que eu usei. Eu mesma fui vendo as cores e tudo mais, então eu não peguei assim nenhuma paleta de cores específica. Eu criei essa paleta enquanto eu fazia, mas eu vou compartilhar com vocês se vocês quiserem pegar e usar a mesma paleta de cores para fazer a de vocês, ou para fazer qualquer outra coisa. Caso vocês tenham gostado desse esquema de cores, pode usar à vontade. Eu estou disponibilizando aqui de graça, aqui embaixo, no link. E é isso. Eu tô continuando a fazer as flores, diferentes tipos de flores. Não me pergunte o nome das flores, gente. Eu não sei o nome das flores, nem em português e nem em inglês. Algumas flores eu nem sei assim, se é uma flor específica, algum tipo de flor específica, ou se é simplesmente invenção da minha cabeça. Eu fui simplesmente fazendo as flores, não usei referência, gente, nesse caso. Às vezes eu uso, mas nesse caso eu não usei referência. Eu simplesmente fui fazendo as flores de acordo com a minha cabeça. E às vezes eu não gostava do que eu fazia, tipo agora eu fiz um negócio e não gostei, e aí eu apaguei, eu tirei. Às vezes quando você tá testando uma coisa assim, é melhor fazer um layer diferente, que aí você pode só apagar o layer assim, e não precisa apagar as outras coisas. Eu gosto de fazer bastante layer assim, pra ficar mais fácil de alterar as coisas depois. Agora eu tô fazendo as folhas também, num outro layer, porque como tem muitos detalhes, assim, é melhor fazer layer diferentes, que fica mais fácil no final das contas. Pode parecer que dá mais trabalho, mas no final das contas sempre tem alguma coisinha assim pra alterar, e acaba ficando muito, muito difícil de alterar se você fizer tudo no mesmo layer. E agora eu tô mostrando que vocês podem fazer essa ilustração só usando o pincel de vetor. Esse é um exemplo, vocês podem fazer os detalhes com vetor só. E aí seria uma ilustração em vetor, que vocês poderiam aumentar quanto quiser. Mas não foi isso que eu fiz. Eu não fiz a ilustração só com vetor. Eu usei os pincéis Pixel também, e agora eu tô mostrando pra vocês qual que eu usei. Tá dentro da pasta de Dry Media, que acho que é alguma coisa seco. E agora eu tô usando o pincel Scratch Pencil, que deve ser lápis. Ai, gente, eu não faço ideia. Enfim, é um tipo de lápis que tem uma textura bem interessante. E eu tô usando esse para fazer os detalhes. E agora, na verdade, eu vou voltar lá no pincel do vetor para fazer outros detalhes das flores. Eu preferi fazer os detalhes assim de fora em vetor também, para ficar mais uniforme com o restante da arte. Mas os detalhes de dentro eu usei pincéis Pixel. E agora eu tô consertando algumas coisas que eu não gostei assim muito como ficou. Com o pincel de vetor, ficou uma forma um pouco estranha, e eu tô consertando elas usando borracha e o pincel. Agora eu tô criando um novo layer, e eu tô fazendo uma clipping mask, que é aquele botãozinho que tem uma setinha assim pra baixo. Tô usando isso em cima do layer das flores.
E depois de fazer isso, tô indo no pincel de aquarela, no pincel básico assim, de aquarela, e estou usando diferentes cores para criar esse efeito de aquarela por cima. O bom de fazer esse clipping mask é que as coisas você pode pintar assim à vontade, que não vai sair de dentro dessa forma das flores. Fica tudo assim dentro do que você já pintou das flores antes. Aquilo fica com uma base e você não precisa se preocupar que vai sair a aquarela toda para fora. Você só vai pintando assim dentro e fica ali dentro, não sai. Eu não sei se eu tô sabendo explicar direito, gente, mas é isso que acontece. Aí eu tô misturando diferentes cores para criar esse efeito de aquarela dentro das flores. Eu gosto bastante desses pincéis de aquarela, dá um efeito bem, bem legal. Eu vou colocando uma cor em cima da outra e vai criando então uns efeitos bem interessantes. O bom assim, da arte digital, gente, é que eu posso fazer as coisas deitada na minha cama enquanto minhas crianças dormem, no escuro, sem me preocupar assim, se elas vão acordar e começar a chorar. Então é muito prático para mim, muito prático nesse momento da minha vida que eu tenho 2 crianças pequenas. E agora eu criei algumas flores em um outro layer porque elas estão por cima de outras flores. Então eu prefiro fazer um layer diferente, porque se eu precisar alterar, eu não preciso assim afetar as outras também. Então eu também criei uma outra clipping mask em cima desse novo layer. E agora eu vou lá no Pincéis de Pixel, dentro da pasta de Dry Media, e vou clicar em Soft Pastel, deve ser pastel suave, alguma coisa assim em português, que eu vou criar um pouco mais de textura já em cima dessa pintura de aquarela. Eu amo criar textura, gente, então eu ainda vou fazer isso bastante nesse vídeo. Eu não canso de botar textura. E agora eu também tô corrigindo um pouco, tô usando a borracha no layer principal, no que tá de base, para corrigir, porque eu achei que a flor estava num formato estranho. Então eu tô indo lá naquele layer de vetor para corrigir o formato da flor. E agora eu tô voltando lá no pincel Pixel e criando as texturas com o Soft Pastel. E agora eu fui em um outro pincel que está dentro de um dos packs do Kylie, do Photoshop, que você pode baixar de graça para quem tem o pacote da Adobe. E se chama Poster Pressure. E eu estou usando isso para dar um efeito interessante dentro da partezinha amarela. E agora eu estou indo de novo lá no Dry Media e coloquei Pastel Square. Eu criei o clipping mask em cima do layer das folhas e eu tô colocando assim direto, pintando todas as folhas, colocando a textura nela assim de uma vez só, por cima do layer das folhas. Eu tô usando diferentes tons de verde para criar uma textura assim bem interessante. Tô fazendo isso com todas as folhas de uma vez. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o cabo, criar um clipping mask em cima dos layers dos cabinhos. E agora eu já tô partindo para abóbora. Eu tô usando o pincel de aquarela novamente para criar um efeito também assim, interessante na abóbora. Eu vou usando uma cor clara, começo pela cor clara, aí eu coloco um meio tom e aí eu coloco um tom mais escuro e vou misturando elas aos poucos. Esse pincel de aquarela você tem que muito ir assim, se acostumando com ele. Ele às vezes é um pouco difícil de você controlar e tudo mais, mas aos poucos você começa a entender um pouco melhor como que funciona.
E agora eu tô voltando lá no Pincel Pixel, no Pastel Square. E eu vou criar mais uma textura assim por cima da aquarela. Eu criei um novo Clipping Mask. O da aquarela foi um Clipping Mask em cima da base de vetor. E a textura Pixel, é um novo Clipping Mask. Não é o mesmo Clipping Mask que a aquarela, é um outro. Que aí fica separado. Eu prefiro deixar as diferentes texturas em diferentes Clipping Mask. E agora eu criei mais um Clipping Mask e eu tô usando o pincel Soft Chalk, que também fica dentro de Dry Media, para criar um pouco mais de efeito, uma divisão assim um pouco maior nessa abóbora. Criar um pouco mais de textura e deixar ela com a forma um pouco assim mais determinada. Eu gosto muito desse pincel Soft Chalk, eu uso bastante esse pincel, que já vem no Adobe Fresco. A maioria desses pincéis que eu tô usando vem no Adobe Fresco, com exceção do que eu usei dentro da parte amarela da flor. E agora eu tô criando um novo Clipping Mask para as flores, que eu vou criar um pouco mais de textura, por que não, certo? Vamos lá, Pastel Square. Eu decidi colocar mais textura na flor. Mais textura, sim. Pra mim é muito prazeroso fazer isso, gente. Eu amo colocar essas texturas. Então, é isso. Eu tô criando mais. E eu tô criando um outro. Eu criei um outro Clipping Mask, porque caso eu chegue e fale, não, acho que ficou demais, se ficou um pouco excessivo, eu posso simplesmente ir lá e desligar e colocar invisível ou deletar esse layer. Por isso que é bom criar um novo. Agora eu tô usando Soft Chalk também pra dar mais essa textura. Eu acho que em português deve ser algo como giz suave, alguma coisa assim. Pra dar um pouco mais determinar um pouco mais assim essa textura da flor. Eu faço uma mistureba, né, gente? Eu uso os diferentes tipos de pincel. Eu uso aquarela, eu uso Soft Chalk, eu uso pincel Pixel, eu uso Pastel Square, eu uso vetor na base de tudo. Por que não, né? Por que não misturar tudo? Se a gente pode fazer isso, se fica interessante no final. Eu não tenho isso de seguir fazer só um tipo de pincel, não. Eu misturo tudo mesmo, o que eu acho que fica legal. E o interessante é que vocês podiam ter parado, eu podia ter parado essa ilustração antes, só ter feito assim com vetor, pincel de vetor, e já estaria ok, assim, mas eu quis continuar colocando, eu quis colocar textura por cima do vetor, da base de vetor. É uma opção, você pode fazer uma ilustração usando só os pincéis de vetor, e está tudo bem também, pode ficar interessante, pode adicionar mais detalhes em vetor. O bom disso é que pode, assim, aumentar o quanto quiser. Pode jogar direto assim, no Adobe Illustrator e usar, assim, como um arquivo de vetor que você pode, assim, aumentar e transformar o quanto você quiser. Mas eu quis colocar minha textura por cima. Eu gosto de fazer assim. Meu processo geralmente é bem semelhante a esse, tirando o fato de que nem sempre a base que eu uso é vetor. Às vezes eu uso a base de pixel, algum outro pincel em pixel como base, mas meu processo geralmente é bem semelhante a esse. Agora eu só tô consertando os cabinhos que ficou assim um pouco... não foram assim até o final. Tô consertando também uns rabisquinhos que ficaram assim fora de lugar. Tô dando uma ajeitada, caminhando assim pro final, consertando os detalhes. Eu resolvi colocar um fundo, não essa cor não gostei dessa cor. Como que eu coloco fundo? Eu vou lá embaixo dos layers, adiciono um novo layer e aí pinto com o baldinho. Eu acabei colocando esse verde bem clarinho, assim, como fundo, mas poderia deixar branco também, ou poderia simplesmente deixar transparente.
E é isso, gente. Assim que ficou a abóbora com flores. Eu escolhi fazer desse jeito, assim, sem ser muito 3D, deixar sem aquela parte de trás da abóbora, porque eu achei que iria enfatizar assim, mais as flores e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado e que não tenha ficado muito confuso. Depois eu posso fazer um vídeo assim mais básico sobre o Adobe Fresco, se vocês quiserem. E eu tô mostrando também como a partir de um desenho podem surgir diferentes produtos. Esse é um cartão que eu fiz a partir desse desenho. E esse é um cartão de viagem, um postcard. E esse é um sticker que eu também fiz a partir desse desenho. No caso, para o sticker, teria que deixar o fundo transparente, mas aí é só desativar aqui o fundo. É isso, é assim que ficou. Muito obrigada, beijo!